Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos mais uma vez nessa quarta-feira para juntos com vocês estudarmos uma obra, né? Mais uma página da obra de Emmanuel. Hoje, Fonte Viva, capítulo 53, com o título Na Pregação. Então, página aberta, juntos com vocês, e aí vamos discernir o que é que a mensagem de Emmanuel hoje nos traz para o nosso aprendizado evolutivo. Não é isso aí, Marilourdes? Isso mesmo, Queiroz. Na pregação, né, o título de hoje, e ele está baseado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15. É uma carta bem interessante, né? Que Paulo vai falar um pouco de algumas, vamos dizer assim, experiências que ele tem, de algumas revelações espirituais que é feitas, né? E aí ele vai dizendo como aquilo foi tão forte que impactou ele, por ele inclusive achar que não merecia tamanha revelação, né, espiritual. A gente analisando a carta, nos parece que ele teve tipo um desdobramento e lhe foi mostrado algumas coisas, né? Que ele até coloca assim, conheço um homem em Cristo que foi, como é que ele coloca aqui? Há 14 anos aqui? Não, se ele foi no corpo ou fora do corpo, não sei o certo, né? Que foi arrebatado ao paraíso e que ouviu lá palavras misteriosas que não é permitido a um homem referir. Então ele vai trazer na carta essa experiência, né, deste homem, que não fica claro de quem ele está se referindo na carta, mas trazendo no decorrer, a gente vai compreendendo a mensagem, que é o mais importante, né? Ele vai falando da importância de que a gente possa ir sentindo a nossa relação com Deus na nossa pequenez, nas nossas dificuldades. Aí ele diz, né? Por vezes roguei ao Senhor para que pudesse retirar de mim, ou seja, porque ele vai tendo essas revelações e ele não queria se sentir, vamos dizer assim, privilegiado, superior, por estar recebendo aquelas revelações, né? A começar pelo próprio encontro dele com Jesus. Não, foi uma grande revelação, o Cristo se revelar para ele, né? E foi um choque, né, na verdade. Exatamente. Ele foi pego totalmente de surpresa. Isso. E caiu literalmente do cavalo, do camelo, não sei, né? Já Isso. naquela perspectiva para, a partir de então, dar ênfase à sua mudança. E aí ele diz que nesse momento, né, que ele fala isso, que ele não queria se glorificar com aquilo, né? Aí ele diz, a tua graça me basta. Minha graça te basta, porque a virtude na fraqueza se aperfeiçoa. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a virtude do Cristo habite em mim. Porque aí ele vai estar falando de humildade, da gente ser capaz de entender as nossas dificuldades, mas buscar glorificar através do nosso movimento de crescimento, né? E aí ele vai falando, né? Por isso me comprazo nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias pelo Cristo. Então ele diz que tudo que estava acontecendo com ele, que aconteceu com ele, né, que ele foi injuriado, foi perseguido, mas aquilo tudo ele se glorificava porque era pelo Cristo. E ele continua dizendo, né, até chegar ao nosso ponto, pois que havem sido menores, contudo, assinalei meus apostolados no fato entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e virtudes.
E aí chega no nosso ponto 15, que é o versículo que ele vai tratar, né, Emmanuel? Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mesmo que o movimento que ele vai fazer por aquelas pessoas de doação e de amor, mesmo que isso leve a ele não ser amado por todos, mas ele não vai deixar de servir. Ele não vai deixar de ajudar, né? Como você mesmo falou, é uma frase, a gente observa, de total dedicação e doação, né? É uma frase total, porque... E interessante que ele enfatiza, né, como vai ser essa atitude. Não é uma atitude forçada, não é uma atitude fingida, não é uma atitude por obrigação, como muitas vezes você faz, né? A gente faz porque a gente tem uma responsabilidade, porque a gente tem um dever, porque a gente tem uma tarefa. Não, ele faz porque é de muito boa vontade. Então ele faz de todo o coração. E sem dúvida, a atitude dessas almas enobrecidas, no decorrer da história, não só Paulo, como a gente vê, né, na obra Paulo e Estevão, como ele sofreu perseguições, ultrajes, apedrejamentos, né, açoites, mas ele persistiu, insistiu e persistiu. E a gente vê também, em todas as áreas, quantas figuras realmente que se destacaram no campo do amor, no campo do cristianismo vivo, passaram por coisas semelhantes, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Mahatma Gandhi, todos eles, né, com certeza, empenhados nesse sentimento de doação, né, de dever a cumprir, eles, independente do que passaram, do que sofreram, eles perseveraram. E aí esses exemplos, eles são dignos, principalmente nos dias atuais, nessa transição em que a humanidade, né, Melry, ela foi, e agora parece que está fazendo assim, né? Ela está declinando, está, sei lá, como que perdida ou como que buscando uma resposta fora de uma perspectiva desse campo que Jesus ensinou. De que todos os emissários de todas as religiões ensinaram, sem dúvida, a mando do Cristo, né? Porque a mensagem ela é universal. Essa mensagem que Jesus trouxe, na sua apoteose, com a vinda dele aqui, é universal. Mas o homem, embasado pelo ter, né? Embasado pelas questões do orgulho, da vaidade, da avareza, ele parece que não se vê satisfeito, não se vê ainda realizado, porque ele ainda enxerga as atitudes religiosas como obrigações de fazer, e não como deveria ser, fontes de modificação íntima, de transmutação de valores, né? De possibilidades de melhoramento íntimo pelo enxergar e o tratar em comunidade. E aí, infelizmente, a descida até o chão ainda prossegue. A gente já vê várias comunidades aí, o sofrimento, né, gritando. Quando eu falo comunidades, países mesmo, né, em conflitos, em guerras, em revoluções, né, fazendo movimentos ali de revolta realmente. O que significa que algo está muito errado.
E é nessa reflexão, nesse ponto da mensagem de Paulo que a gente precisa, o que é que está faltando? A gente precisa enxergar, a gente precisa ter o cuidado, né, e o zelo e a perspectiva de introspectar, né, de refletir mesmo nessa filosofia de exemplificação e trabalho que Jesus trouxe. Já no primeiro parágrafo, olha o que Emmanuel diz. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista, ele está falando do Evangelho, né, que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, conhecimento, teoria e conhecimento. Mas, aí vem o grande quê da questão. Se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparadas alegações. Né? É incrível como para ir para uma festa, para promover um encontro onde o lazer humano está em voga, né? Existe, a gente vê verdadeiras multidões e sacrifícios. Um evento como houve esse ano aqui no Brasil, o Rock in Rio, por exemplo, tinha gente que ficou na fila esperando uma semana, 2 semanas, passando fome e necessidade para não perder a chance de comprar um ingresso para ali estar. Né? Então, os valores, eles estão como que desequilibrados. Entendamos que não é uma questão de condenar eventos. Quem é que não gosta, né? De vez em quando relaxar, sair, se divertir. Mas existe um desequilíbrio entre essa necessidade, entre essa busca de realização e a outra que deveria ser mais primordial, que foi a que o Cristo trouxe, que é a do desenvolvimento evolutivo e necessário de nossa jornada, que só vai pelos cantos da experienciação. A teoria, como Emmanuel lembra aqui, ela é maravilhosa, mas perde valor se não houver prática. Então, está nos faltando mais exercício do Evangelho no nosso dia a dia. Né? É interessante, né? Isso aqui, essa é a primeira parte, e Emmanuel ele direciona muito bem. Não é para aqueles que não conhecem o Evangelho, não é para aqueles que não acreditam em Deus, não é para aqueles que não têm uma religião, mas são para aqueles que pregam. Que conhecem. Né? Companheiros da pregação, ou seja, que conhecem o Evangelho, mas que, como ele coloca aqui, elevam as tribunas douradas, ou seja, aquele que leva o discurso, né, da Boa Nova, e na sua fala discorre sobre os méritos da bondade e da fé, porque não é só conhecer o Evangelho, é aqueles que falam a pregação da bondade e da fé, entendem, mas não só entendem, mas pregam. Aí ele depois diz, mas se convidar desses mesmos que pregam, que falam que é muito bom a bondade, que é maravilhoso ter fé, quando convidados a contribuir nas boas obras, colocar a mão na massa e sentem que ali eles vão precisar doar, às vezes, não só de si mesmo, mas também do que tem, aí eles começam a dar desculpas. Né? Então, como isso é interessante a gente se colocar. Se nós falamos, não precisa ser
um palestrante espírita. Mas se nós falamos sobre o Evangelho, se nós falamos com os companheiros, ou até no Evangelho no lar, não é? Então, se nós participamos de palestra ouvindo, e depois, ou participamos de estudo, seja o que for, mas que a gente leva essa palavra de como é bom, os méritos de ser bom, os méritos da fé, mas e quando a gente é chamado a colocar a mão na massa? Né? É uma exemplificação, né? Que Emmanuel dá aí nesse particular. Mas se a gente levar aos ouvintes, por exemplo, os espíritas, os católicos, os protestantes, né? Que tiram aquele seu momento para assistir, para ir à igreja, para rezar um culto, né? Para assistir para verificar uma palestra. E eles estão ali, se deleitam, né? Acham lindo, interessante, aquecem realmente, enxergam coerência, mas na obra eles estão ausentes, né? Na realização eles não comparecem. E muitas vezes, quando são conclamados, como Emmanuel diz aqui mesmo, a dar a sua contribuição, começam a se esquivar. Né? O movimento espírita, ele é um movimento livre, como tem de ser o Evangelho, em todos os pressupostos, porque tem que ir pela questão da razão e consciência. Então a gente sabe, as casas espíritas são comunidades independentes, mas que as estruturas têm um custo, as estruturas têm uma manutenção, a necessidade de manutenção, pagam água, tem energia elétrica, né? Muitas vezes tem casa que tem um colaborador que é pago também para poder manter ali, você chegar, tá tudo bonitinho, assistido. E na hora, muitas vezes, da gente que se beneficia com aquela casa, auxiliar, né? Dar uma contribuição para ajudar, ou com serviço, ou mesmo monetariamente, a gente, né, fica um pouco na retaguarda, dando desculpas e deixando para o ombro alheio essa responsabilidade. Emmanuel fala até aqui, ó, que impedimentos 1000 lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Olha bem. Aí Emmanuel reforça depois. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos. Olha o que Emmanuel diz, essa frase é muito forte. Mas também dar do que somos. Precisamos dar do que somos. Não apenas gastar o que temos. Então, eu acho que essa frase aí é o centro, né? É o cerne do estudo de hoje, onde o título é Na Pregação. No parágrafo seguinte, ele vai justamente decorrer o que é um e o que é outro, né? Quando ele diz: não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. E quando tem aqueles que diz, né, que não tem tempo, porque estão no trabalho nisso, mas quando se aposentar vão arrumar um tempinho, né? Como se a gente soubesse quanto tempo nós temos de disposição aqui no planeta, né? Quanto tempo ainda temos para ficar aqui e dar conta do que viemos fazer. Tudo bem, ótimo, maravilha se a gente passar 90 anos, 100 anos, 60 anos, mas o dia de amanhã, como o ditado mesmo diz, pertence a Deus. Eu tenho o presente, olha o nome,
né, Mary? Presente. E é nessa circunstância que eu devo sempre estar, né, perceptivo, né, atento ao meu dia a dia. Porque a gente está levando aqui por questões maiores, né, de dispêndios monetários, mas a gente também não pode deixar passar que esse exercício da caridade também está nas coisas comezinhas do dia a dia. Né? É numa conversa, é num silêncio, é na fila do banco, é no trânsito, né? É com um vizinho, é com aquela pessoa que eu tive uma intriga e que não me dei bem e que, né, pode surgir uma oportunidade de redenção. A gente tem que estar atento sempre nesse sentido para que a prática do Evangelho ela comece a fazer parte do nosso dia a dia e que a gente deixe de dar desculpas, postergando para um amanhã que a gente nem sabe se vai acontecer. Né, Mary? Isso é bem interessante, né? Quando é imprescindível dar-nos através do suor da colaboração, né? Porque nesse exercício, quando ele diz aqui, as nossas obrigações primárias, e não são obrigações superiores, não. Não, são as primárias. São as primárias. São os deveres, né? Nossos à de cada frente dia. do Cristo, né? Ou seja, as nossas obrigações básicas. Então é importante que a gente olhe para nós, né? Porque o julgamento é a coisa mais fácil da gente fazer com relação ao outro. A gente julga fácil. Mas a gente não faz uma autoavaliação, às vezes, da gente, do nosso comportamento no nosso dia a dia, de como nós vemos o outro. E o que de fato, o que verdadeiramente eu sou capaz de fazer para auxiliar o outro a entender, ao entendimento. Né? Porque quando ele fala aqui, ele bota duas bases. A ajuda monetária, que essa pode diminuir a questão do que você tem físico, material. Mas é o mais fácil a fazer, é doar. Mas aquela que vai buscar um esforço espontâneo de solidariedade. Dar do que somos, eu acho que isso aí é essencial. Porque a colaboração no esforço espontâneo, na solidariedade, ser solidário é você ajudar no todo. É ajudar olhando para o outro. Quem é essa pessoa que eu estou auxiliando nesse momento? Será que eu olho no olho dessa pessoa? Será que realmente eu sou capaz de fazer um movimento, até de entender a dificuldade do outro? Né? De saber por que essa pessoa faz isso ou precisa disso? O que eu posso ajudar efetivamente? Né? Então, agora nós estamos entrando no Natal, né? Que é um momento do ensaio da solidariedade, onde as pessoas se sensibilizam, se tocam com a dor do outro, com as dificuldades materiais do outro, não é? E é um momento, ao meu ver, um momento de reflexão também importante, para que a gente possa ver o que é que a gente está dando durante os 365 dias de nós mesmos. É aquela palavra amiga, é aquele olhar, como Queiroz disse, aquela pessoa que a gente não se dá bem, mas será que eu consigo auxiliar de verdade com o meu coração, né? Ou apenas eu não quero nem ver, né? E a história de, como Cristo disse, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque a gente não sabe a ligação que esse outro tem conosco. Por que às vezes a gente está envolvido nas tramas da vida. E essa mensagem de Emmanuel nos faz ver qual é o nosso papel diante dos que sofrem, inclusive nós. Né? Como é o meu papel na busca do meu melhoramento, se não o auxílio ao outro. Aí ele diz na frente, quem de algum modo não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Né? Verdade. Sem prática não tem, e sem exercício não tem
é desenvolvimento. E sem desenvolvimento não pode haver aprimoramento. Sem aprimoramento não existe evolução. Obviamente, a gente sabe que todos, né? A gente tem a questão, para fazer a caridade, eu tenho que ter o raciocínio do intuito de que se aquela atitude minha de fato está sendo adequada para que o outro desperte e cresça. Porque nas vias do exercício, a gente tem que buscar sempre o ponto do equilíbrio. A gente costuma dizer que amor de mãe é maravilhoso, mas em excesso ele faz com que o filho se perca. Né? Porque quando a gente começa a proteger demais, aquele que é o rebento protegido, ele acaba ficando como que sem assumir as responsabilidades por aquilo que ele vem a cometer. Infelizmente, no processo de desenvolvimento do amor, em muitas circunstâncias, um não tem muito mais ênfase, muito mais ação, muito mais base para o despertar do outro do que um sim. E se eu tenho que dar o sim tem que ser com responsabilidade e com o empenho do outro fazer a parte dele, não eu me envolver a ponto de fazer por ele. O que infelizmente a gente vê em alguns círculos, principalmente, né, entre pais e filhos, essas coisas acontecerem em prol e em nome do amor. Nas escolas, o processo educacional moderno, ele é muito assim, pelo lado, né, da psicologia, pelo lado do envolvimento emocional, né? O que 2, 3 décadas atrás partia muitas vezes para o ponto do físico, né? Do castigo. E a gente sabe que realmente não é por essas vias. Mas na escola, o filho tem que ter a obrigação de que ele tem deveres e tem objetivos a traçar. E quando chegar uma reprimenda da escola, quando chegar uma observação negativa da escola, os pais têm que somar com o corpo docente, né, da escola, com o corpo psicopedagógico da escola, no sentido de fazer com que o filho entenda a responsabilidade. E o que a gente enxerga muitas vezes? O pai ficar com raiva e entrar em defesa do filho ou da filha em detrimento do fato acontecido. A gente vê isso muito acontecer, não é verdade? Uhum. E aí, como é que fica a responsabilidade e o desenvolvimento desse ser que precisa entender que na vida, para crescer, para se desenvolver e para evoluir também espiritual e materialmente, ele tem que ter e assumir as suas responsabilidades perante o seu tempo, perante as suas as coisas que ele faz e tudo mais, né? Então, a gente tem que ter realmente esse bom senso em torno de todas as questões, né? Quem ajuda... Não. Não, é porque Muita gente ele espera o diz, amor alheio. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar. Não, mas eu não já falei? Não. Quando tal atitude somente significa a dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Então a gente não pode amar querendo ser amado, né? Então muita gente espera o amor alheio para depois desenvolver o amor. É amar, né? Eu primeiro preciso ser amado para depois eu amo. E aí ele diz que o amor é um empreendimento santificador, né? Que a todos nós compete desenvolver. E aí é tão necessário a gente ter a empatia, né? Porque o amor ele passa a ser despreendido justamente no momento que eu vou desenvolvendo um pouco a minha empatia, me colocando no lugar do outro, né? Então isso é bem interessante, senão a gente só quer receber,
mas a gente não é capaz de dar primeiro, né? Para que depois, naturalmente, as circunstâncias da vida, esse amor de dar e receber seja natural. Mas às vezes é importante o passo, né? O primeiro passo, que eu possa dar o primeiro passo nesse desenvolvimento do amor. E Emmanuel lembra, né, pra gente que quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova recolhe suprimentos celestes de forças para agir no progresso geral. Então ele se beneficia e ao mesmo tempo ele beneficia também a comunidade em volta, né? E aí ele diz também, lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, porque ele, mestre, Senhor, conhecedor de tudo, né? Ele poderia ter feito bem diferente. Então é por isso que Emmanuel diz, não só cedeu em favor de todos, quando ele poderia reter em próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. O exemplo, né? A demonstração, o exercício. E é curioso, né? O que Emmanuel, Mary, ele fala no parágrafo de encerramento, ele diz ó, que os pregadores que não gastam, e aí eu me incluo, você se inclui também, né? Nós nos incluímos, pregadores que não gastam e nem se gastam, olha, não gastam e nem se gastam, ou seja, nem doam materialmente, nem muito menos fazem esforço de si para o auxílio, para a colaboração. Pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo, porque quando a gente age numa atitude individual, nós estamos contribuindo para o engrandecimento e crescimento das ideias do cristianismo. Quando a gente age conforme o mestre, o modelo e guia que é Jesus. E quando a gente não faz assim, olha que metáfora Emmanuel usa. Quando a gente não faz isso, nós somos orquídeas do Evangelho sob o apoio problemático das possibilidades alheias. É aquela história, né? Eu sempre espero que o outro faça. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Né? Imaginemos se cada um de nós, pelo menos uma parte, nós procurássemos fazer conforme o exemplo do Cristo. Pelo menos uma parte, porque tudo a gente vai demorar ainda milênios. Quão a humanidade não estaria diferente? Hoje, a gente vê, meu Deus, né? Ainda nós temos movimentos, mesmo depois de tanto processo evolutivo, mesmo depois da ciência evoluir tanto, mesmo depois das pessoas sem distinção de sexo ou de raça mostrarem a sua potencialidade, a sua humanidade, a gente ainda vê aberrações sobre a ótica do racismo, sobre a ótica da intolerância, sobre a ótica das ideias distorcidas em torno do que é certo e do que é errado. E ainda, em nome do Cristo, quanta coisa, meus irmãos, quantas coisas erradas, distorcidas, em nome do Cristo, a gente ainda vê por aí afora, né?
na nossa comunidade e na comunidade internacional. E isso é muito grave, porque aonde vai nos levar enquanto persistimos por esse caminho? Né, Mary? Fica a reflexão. Verdade. E aí, você tem mais alguma coisa? Não. Ou vamos logo, né, para a poesia? Porque sempre que a gente termina o Página Aberta, nós temos uma poesia aqui escolhida para o momento. E hoje nós temos Maria Dolores com a poesia Assistência Fraternal. E ela diz assim: Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolva em alegria todo o esforço de esquecer a ofensa que te faça, buscando a paz por prazer. Deus te exalte o gesto amigo quando levantas alguém da tristeza do infortúnio para as estradas do bem. Deus te engrandeça o trabalho com que te esqueces e vais auxiliar e servir aquele que sofre mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e Deus te faça feliz. Muito singelo. É isso aí, meus irmãos. Então, vamos refletir, né, e exemplificar, realizar, para que na pregação não nos esqueçamos também do exercício, né, da virtude máxima do Cristo, que foi o exemplo. Então, aqui nós terminamos, né, Mary? Isso. Página Aberta, mais alguma coisa que você queira falar? Então, agradecer. Obrigado pela companhia de todos vocês e sempre fica o convite. Toda quarta-feira, 20 horas, estamos aqui estudando mais um ponto nessa página virada das obras de Emmanuel com o programa Página Aberta. Então, um beijo no coração e até semana que vem. Fiquemos na paz. Hoje e sempre.